Olá pessoas! Nesse vídeo eu queria então resolver com vocês a questão do Enem 2017 do trombone de Kink, que é basicamente uma questão de interferência de ondas. Eu vou tentar resolver essa questão usando o mínimo de fórmulas possível, então a gente vai pensar e desenhar um pouquinho mais, mas sofrer um pouquinho menos. Vamos lá, vai dar tudo certo. Olha só, eu vou começar resumindo para vocês o enunciado, tá? Depois tu pode dar um pause no vídeo e ler com calma. Mas ele fala que o trombone de Kink é esse aparelho aqui, e aqui em cima o que acontece é que eu tenho uma fonte sonora, como se fosse uma caixinha de som. Essa caixinha de som está emitindo ondas, só que quando essas ondas de som, assim, um barulhinho chega aqui embaixo, esse som se divide em dois. Parte do som vem pela direita, parte do som vem pela esquerda. E o que vai acontecer é que lá do outro lado, o som que veio de um lado vem para cá, o som da direita, o som que veio pela esquerda. Aqui embaixo, o som que veio pela esquerda vai encontrar essas ondas de som que vieram pela direita. Então eu vou ter uma interferência, o encontro de uma onda com a outra, de um som com o outro. Vocês têm que lembrar que quando a gente fala de interferência, na verdade, existem dois tipos de interferência. Existe o que a gente chama, fazer um resuminho aqui do lado, de uma interferência construtiva. Interferência construtiva é quando, por exemplo, a crista de uma onda encontra a crista da outra, ou o vale de uma onda encontra o vale da outra. Quando isso acontece, as ondas se somam e tu vai ter uma baita onda, seja para cima ou para baixo, digamos assim. A interferência construtiva, de certa forma, crista com crista ou vale com vale, iria produzir um som muito intenso. Se quando a onda que vem de um lado encontrar com a onda do outro acontecer, da crista de uma encontrar a crista da outra, ou vale de uma encontrar o vale da outra, tu vai ter uma grande onda. Então isso seria um som muito intenso. Interferência construtiva. Mas pode acontecer de quando uma onda encontra com a outra, eu ter a crista de uma onda encontrando o vale da outra. Daí é como se essas ondas, de certa forma, tentassem se cancelar. O que sobra é uma onda menos a outra. Daí isso é uma interferência destrutiva. Quando eu tenho crista com crista ou vale com vale, eu vou produzir um som muito intenso. Quando eu tenho uma crista encontrando um vale, é como se uma onda de som, essa aqui meio que cancela com essa, eu iria produzir silêncio. Então, se falar que quando os sons se encontram, o som aqui na saída está muito forte, isso seria um som intenso, interferência construtiva. Se o som, quando eles se encontram, ficou um som muito fraco, isso seria uma interferência destrutiva. Tá, e aí, o que eu vou fazer com essa informação? Olha só, vamos dar uma olhada no enunciado. Ele te diz o seguinte, ó. Uma fonte emite ondas sonoras, blá blá blá, o que eu falei para vocês. Essas ondas se dividem pelos caminhos e se encontram no ponto C, onde se posiciona um detector, é quem está recebendo essas ondas. O trajeto ADC pode ser aumentado. O que acontece é o seguinte, ó, eu já deixei um desenho pré-pronto aqui, para a gente não perder muito tempo. Opa, aqui, pá. Então aqui eu tenho um pedaço do trombone, aqui eu tenho outro. O que acontece, gente, é que esse pedaço do trombone... Sabe um trombone, que é aquela coisa que tu desliza uma vareta para frente e para trás? É daí que vem o nome desse bagulho. Essa varetinha aqui, ó, eu consigo deslizar ela para frente e para trás e mudar o tamanho desses lados. O que acontece de especial, gente? Quando essas varetinhas, ó, quando os lados estão exatamente com o mesmo tamanho, vou até copiar aqui embaixo, se os dois trajetos forem iguais, ou seja, se eu tivesse exatamente o mesmo tamanho dos dois lados, isso significa que a onda que andou pela direita teria andado exatamente a mesma coisa que a onda que andou pela esquerda. Então imagina que aqui eu tenho uma onda de som que veio pela direita, aqui eu tenho a onda de som que veio pela esquerda. Se elas tivessem andado exatamente a mesma distância, isso quer dizer que quando elas chegassem aqui embaixo, iria acontecer uma coisa mais ou menos assim, ó. Imagina que aqui eu vou pegar essa ondinha de som que veio pela direita e eu vou desenhar ela em linha reta aqui do lado, ó. Então, isso aqui é a onda de som que veio pela direita. Ela deu umas onduladas e vamos dizer que quando ela chegou no detector, aconteceu de ter exatamente uma crista da onda chegando aqui.
Se eu pegar a onda que veio pela esquerda, eu vou tentar fazer essa ondinha aqui, ó. Toma essa ondinha que veio pra cá. Eu vou tentar desenhar ela aqui embaixo. Se fosse exatamente a mesma distância dos dois lados, eu sei que essas duas ondas teriam ondulado exatamente a mesma coisa. Elas seriam exatamente iguais. Se eu desenhar aquela onda em azul ali embaixo da onda em vermelho, ficaria uma coisa exatamente assim. Se fosse a mesma distância dos dois lados, essas duas ondas teriam percorrido a mesma coisa, da saída até chegar no detector. Da saída até chegar no detector. Isso significa que eu não sei como é que essa onda vai estar quando ela chega aqui. Se está chegando uma crista, se está chegando um vale, eu não sei. Mas tu pode ter certeza que se elas andaram a mesma distância, então o que vai acontecer é que quando elas se encontrarem, se a onda em vermelho chegou numa crista, a onda em azul também chegou na crista. Se a onda em vermelho estivesse num vale, o azul também estaria num vale. Então, elas estariam se encontrando exatamente do mesmo jeito. Ou seria crista com crista, ou seria vale com vale. Quer dizer que isso iria produzir uma interferência construtiva. Então, o som aqui na saída vai ficar um som bem intenso, um som bem forte. Tá, mas o que eu posso fazer de diferente? Eu posso pegar essa coisinha em azul aqui e ir deslizando ela para o lado. Conforme eu vou deslizando ela para o lado, a distância que a onda percorre pela esquerda vai acabar ficando maior que a distância que a onda percorre pela direita. Vamos fazer aqui embaixo. Ui, se eu pegar esse desenho e fizer aqui embaixo, olha só. Agora, a distância de um lado é maior que a distância do outro. O que vai acontecer? Qual que é a consequência disso? Como de um lado a onda tem que andar mais do que a onda que está vindo pelo outro, isso significa que a onda que eu fiz em azul tem que andar mais até chegar no detector do que a onda que eu fiz em vermelho. Imagina então que essas ondas elas estavam exatamente juntas aqui. Daí, quando eu aumento um dos lados, a onda em azul vai ter que andar um pouquinho mais. Nesse andar um pouquinho mais, pode ser que a onda em azul tenha andado até chegar num vale. E daí o que vai acontecer é que, quando essa onda em vermelho chegou aqui, eu falei para a gente supor que ela está numa crista. Se a onda em azul tiver andado o suficiente para andar até um vale, quando chegar aqui, quando elas se encontrarem, eu vou ter a crista da vermelha encontrando o vale da azul. Isso vai dar o quê? Isso vai dar uma interferência destrutiva. E daí o som aqui na saída iria sumir. Vai ficar um som bem fraquinho. O som de um lado está cancelando o som do outro. Um som em cima do outro deu silêncio. Olha só. O que mais que eu poderia fazer aqui? Eu, na verdade, poderia vir aqui e continuar aumentando isso. Conforme tu continua aumentando essa barrinha, vamos supor que tem tamanho para isso, né? Se tu continuasse aumentando essa barrinha, vai chegar uma hora, vou fazer aqui um desenho aqui embaixo, vai chegar uma hora que a onda em azul tem que andar ainda mais para chegar aqui do que a onda em vermelho. Conforme a onda azul tem que andar ainda mais do que a onda em vermelho, pode acontecer que essa onda tenha andado tanto que ela vai voltar para a crista. E daí, quando elas se encontrarem, tu vai ter a crista de uma encontrando a crista da vermelha encontrando a crista do azul e iria ficar uma interferência construtiva de novo. O que acontece, gente, é que quando uma onda tem que andar mais do que a outra até elas se encontrarem, dependendo do quanto que uma onda andou a mais que a outra, pode ser que ela tenha andado o suficiente para voltar para ir para um vale ou para voltar para a crista. E isso que vai determinar se quando elas se encontrarem, tu vai ter uma interferência construtiva ou destrutiva. Nota que quando o trombone começa com os tamanhos iguais, se elas tivessem andado a mesma coisa, elas se encontravam juntas, então era construtiva. Daí, conforme tu vai aumentando, mexendo essa varetinha em azul, o que acontece é que um lado vai andando mais do que o outro. Daí, primeiro o som estava muito intenso. Conforme tu aumenta,
vai chegar uma hora que essa onda em azul foi parar num vale. Daí eu vou ter crista com vale e fica destrutivo, o som fica fraco. Se tu aumentar mais um pouco, essa onda em azul pode voltar para crista. Daí eu vou ter crista com crista e é construtivo, o som fica forte. Depois o som fica fraco, depois o som fica forte. Então, conforme tu vai mexendo esse trombone, o som vai mudando de forte para fraco, forte para fraco. Notem que a cada... Quanto que eu tenho que andar daqui para cá para mudar de construtivo para destrutivo? O que acontece é que daqui para cá, a onda em azul teve que ir da crista para o vale. Se ela foi da crista para o vale, isso é exatamente meio comprimento de onda, né? De uma crista até a outra seria um comprimento de onda inteiro. De uma crista para o vale é meio comprimento de onda. Então, cada vez que uma onda percorre meio comprimento de onda a mais, a interferência vai mudar de construtiva para destrutiva. Aqui estava dando interferência construtiva. Quando eu andei meio comprimento de onda a mais, ela veio parar num vale. Ficou destrutiva. Se eu andar mais meio comprimento de onda a mais, ela vai voltar para a crista. E assim vai. Então, daqui para cá, se tava um som intenso e tu foi andando até o som sumir pela primeira vez, tu teve que acrescentar meio comprimento de onda no caminho da onda azul. Depois, o som vai ficar forte, mais meio comprimento de onda. Depois o som ficar fraco de novo, mais meio comprimento de onda. E assim vai. É justamente dessa situação que a questão está falando. Tá? Eu fiz todos esses desenhos para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Mas ele te diz que quando o trajeto ADC, que é esse aqui, pode ser aumentado gradativamente. Quando os trajetos são iguais, tu tem um som intenso na saída. Sim, quando os trajetos são iguais, as duas ondas percorrem a mesma coisa, tu tem uma interferência construtiva. Depois ele te fala, entretanto, quando tu aumenta gradativamente o trajeto até que ele fique como mostrado na figura, a intensidade do som na saída ficou praticamente nula. Quer dizer que está tendo uma interferência destrutiva na saída. E daí ele quer saber qual que é a frequência da fonte, sabendo que a velocidade da onda é 320. O que tu tem que perceber é que se tu estava nessa situação, interferência construtiva, e tu foi aumentando até a primeira vez que o som sumiu, quando tu veio daqui para cá, tu acrescentou meio comprimento de onda no caminho. Então, essa situação de baixo, essa situação aqui, é exatamente o que está na figura. É a primeira vez que o som sumiu. Então, eu sei que a onda em azul teve que andar meio comprimento de onda a mais do que a onda em vermelho. Olha só. Tá, mas olhando nessa figura, quanto que a onda que veio desse lado teve que andar a mais do que a onda que veio pelo outro? A onda que veio desse lado, toma cuidado que esse lado é 40 centímetros, esse é 30, né? Mas isso significa que a onda em azul, ela teve que andar... Imagina que até aqui seria o 30, que eram os caminhos iguais. Ela teve que andar 10 centímetros a mais na ida e ela depois teve que andar 10 centímetros a mais de novo na volta. Então, a onda que veio pela esquerda, ela teve que andar 20 centímetros a mais do que a onda que veio pela direita, né? Ela teve que andar... Esse 40 significa que tem 10 a mais na ida e tem 10 a mais na volta. Então, a onda que veio pela esquerda teve que andar 20 centímetros a mais do que a outra. A diferença de caminho foi de 20 centímetros. Uma onda andou 20 centímetros a mais do que a outra. Tá, e daí? Eu sei que nesse caso, nessa figura, que é o que está aqui, o quanto uma onda andou a mais que a outra representa meio comprimento de onda. Então, esses 20 centímetros representam meio comprimento de onda. Se tu pegar esse 2 e passar multiplicando, tu vai ver que então o comprimento de onda é 40 centímetros. Tá, mas não é isso que ele perguntou a frequência. Tá, mas agora é só tu usar que V é igual a lambda vezes F. Ele te deu um enunciado que a velocidade da onda é 320,
O comprimento de onda, 40 centímetros, são 0,4 metros, né? Então, tu põe aqui 0,4 para usar uma unidade bonitinha e a frequência é o que tu quer saber. Só isolar. Tu pode pensar, ó, vou até ensinar vocês, dar um truque para vocês. 0,4 são 4 décimos, né? Deixa na forma de fração que é bem melhor. Porque tu passa esse 10 multiplicando e o 4 dividindo. O 10 que vai passar multiplicando vai transformar isso em 3.200. O 4 que passa dividindo está aqui. Isso que é a frequência. Então, olha só, 32 por 4 seria 8. Como tem dois zeros, quer dizer que isso aqui vai dar 800 Hz. Essa é a resposta da questão. Letra C de cu. Tá aqui o resuminho, quem quiser tirar um print, vou deixar aqui a resolução em primeiro plano. Eu espero que vocês tenham entendido, tá, gente? Como eu disse, a minha ideia dessa questão é tentar resolver ela sem usar nenhuma fórmula mirabolante. Existem fórmulas de interferência para fazer isso aqui, mas aqui eu fiz com um desenho e só essa formulinha do V igual a lambda vezes F que eu acho que todo mundo conhece. Eu sei que daí fica uma resolução um pouquinho mais longa, ainda mais com eu falando agora no fim. Mas me digam o que vocês acham, quem estiver aí assistindo, se tiver saco de comentar, quem comentar na internet é um saco, né? Mas se tiver, me avisa o que vocês acham desse estilo de vídeo, assim, um pouquinho mais longo, mas explica, assim, digamos, com menos decoreba. Enfim, espero que tenha ajudado. Muito obrigado pela atenção. Deixa um likezinho aí, se inscreve no canal, me faz um pix, me manda dinheiro. Obrigado pela atenção, gente. Até a próxima.